Olá, muito boa noite. Semana começando, segunda-feira, 20 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Explosão fatal na Serra. Tanque de posto de combustíveis explode durante trabalho de operários. 3 pessoas foram atingidas. Um dos homens não resistiu depois de ser arremessado a uma altura de quase 10 metros. Nas mãos da Justiça, começa julgamento de 3 réus acusados de matar o jovem Ronei. Crime aconteceu na cidade de Charqueadas em agosto de 2015. O pai do rapaz escapou da morte por pouco. Risco na bandeira vermelha. Criança quase é engolida por bueiro na praia de Capão da Canoa. O flagrante aconteceu durante a ressaca do mar no final de semana. A maré avançou de repente e causou pânico na beira-mar. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E o segunda edição começa ao vivo e vai direto para a Serra Gaúcha. Vamos a Caxias do Sul, porque agora há pouco o tanque de um posto de combustíveis explodiu na cidade. Uma pessoa morreu e o repórter Guilherme Fadanelli está no local. Boa noite, Fadanelli. O que se sabe até agora? Boa noite, Chamari. Boa noite a todos que nos assistem. Esse acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde neste posto de combustíveis que fica às margens da RSC 453, quase em frente a um shopping aqui da cidade. A explosão foi em um tanque de etanol. Dentro do compartimento estava um funcionário de uma empresa terceirizada fazendo a limpeza. Segundo a Brigada Militar, uma das causas pode ter sido uma expansão de gases, já que não há indícios de chamas no local. Nessa explosão, esse funcionário que estava dentro do compartimento foi arremessado a uma altura de 8 metros de baixo para cima, batendo na estrutura metálica que serve como telhado para o posto. Ele acabou morrendo na hora. Outros 2 funcionários dessa mesma empresa terceirizada auxiliavam no trabalho de limpeza desse tanque, estavam do lado de fora e acabaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Pompeia. Um está em estado grave e o outro ainda inspira cuidados com queimaduras de 2º e 3º graus nas pernas. Os nomes da vítima e também dos 2 feridos não foram divulgados ainda pela polícia. É importante lembrar que o posto não estava funcionando no momento do acidente, já que ele passa por reformas na estrutura já há alguns dias. Em nota, a rede responsável aqui pelo posto disse que o fato será investigado pelos órgãos competentes, que lamentam o ocorrido e se solidarizam com os familiares das vítimas. A perícia Chamali também passou por aqui agora à tarde para fazer todo o trabalho deles aqui para tentar esclarecer o que provocou essa explosão que deixou muita gente assustada aqui em Caxias na tarde de hoje. Imagina o susto, né, Fadanelli? Agora a Polícia Civil com certeza já deve estar fazendo aí uma varredura para buscar câmeras que possam ter registrado isso. Essa informação já está aí nos bastidores. O que a investigação pode apontar nesse sentido, Fadanelli? Eles estão procurando, Chamali, além dessa questão da perícia, que é muito importante para detectar o que aconteceu, também estão procurando imagens de câmeras de segurança aqui no entorno, de empresas que funcionam aqui às margens da RSC 453, que possam auxiliar na elucidação aí desse caso. Tá certo, um bom trabalho para ti, obrigado pelas informações. Amanhã, reportagem completa aqui do Guilherme Fadanelli, também no primeira edição do SBT Rio Grande com o André Har. Bom trabalho a eles. Caso Ronei. Começou em Charqueadas o julgamento de 3 acusados pela morte do jovem Ronei Faleiro Júnior. O crime aconteceu em agosto de 2015 e foi brutal. O estudante acabou espancado até a morte e na frente do próprio pai. A Polícia Militar isolou o prédio do Fórum em Charqueadas, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Os réus Peterson Oliveira, Vinícius Silva e Leonardo Cunha chegaram por volta das 8h30 da manhã. O trio responde pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores. Eu espero que venha pagar, tem que pagar o que fizeram. Os 7 jurados foram escolhidos entre 25 pessoas da comunidade. O pai do adolescente, Renan Faleiro, que também sofreu agressão e é uma das vítimas, não falou com a imprensa. Ele foi o único ouvido pela juíza Grace Moreira Pins durante a manhã.
Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, foi espancado até a morte na saída de uma festa no dia 1º de agosto de 2015. Ele não resistiu aos golpes com pedaços de garrafa. Além do jovem e do pai, um casal de amigos também foi agredido. Os acusados pertenciam à gangue da Aba Reta, que tinha rixa com amigos de Ronei. Conversas captadas com autorização da justiça mostram que os agressores comemoraram o ataque. Olhei pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Muito triste. A defesa do réu Vinícius Silva alega que ele não participou da morte de Ronei. O Vinícius, ele, ao longo de toda a ação, ele desfere apenas 2 socos numa outra vítima que não foi a vítima que veio a óbito. A previsão é de que o júri se estenda até quarta-feira. Como o processo foi dividido, os outros 6 réus vão a julgamento em abril. Além deles, 4 adolescentes que participaram do espancamento já cumpriram medida socioeducativa de internação por 3 anos, prazo máximo estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A mãe de Ronei não conseguiu acompanhar os depoimentos e precisou sair do fórum acompanhada por policiais. Os amigos de Ronei, que também foram agredidos, Franciele Vienck e Richard Saraiva, prestaram depoimento à tarde. Depois, as testemunhas começaram a ser ouvidas. A justiça tem que ser feita, né? Porque senão amanhã depois eles têm uma idade e vão fazer pior ainda, né? Quase 5 anos. Quase 5 anos que a família do Ronei leva esse fardo da perda do filho, de um jovem querido na cidade, que estava participando nessa noite, eu lembro como se fosse hoje, gente. 1º de agosto de 2015, Clube Tiradentes, cidade de Charqueadas, um clube tradicional de festas, de confraternização em família, pois a turma do Ronei, da escola, faziam ali um evento para arrecadar fundos para a formatura do final do ano. Quando esse bonde, essa gangue, o tal dos abarretas, começaram a provocar, a realmente espalhar a discórdia ali naquele meio. Não poderiam jovens de São Jerônimo participar desse evento em Charqueadas. Eu quero pedir de novo, eu lembro como se fosse hoje, quando o Ministério Público divulgou as escutas que eram de WhatsApp. Olha o deboche, o grau da violência desses jovens que hoje estão no banco dos réus. Roda aí, Luciano. Olhei pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Muito triste. Foi muito tri. Olha o grau de falta de amor no coração desses jovens. 9 réus nesse caso, e mais 7 menores. 4 receberam medida socioeducativa de 3 anos, que é o período máximo, e já não estão mais, já cumpriram a medida socioeducativa, hoje estão em liberdade. Será que aprenderam alguma coisa na fase? Enquanto a família do Ronei espera pela justiça, enquanto a opinião pública cobra por justiça para que casos semelhantes não voltem a acontecer no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Charqueadas. Para quem é pai, para quem é mãe, realmente algo que não tem como definir o sentimento numa hora dessas. É por isso que a mãe e o pai evitaram falar com a imprensa hoje. Eles realmente esperam aí a sentença final, que a previsão é até a próxima quarta-feira. Dos 3 primeiros réus, novembro do ano passado foi suspenso o julgamento. Agora começa realmente a fase de ouvir os responsáveis por essa brutalidade, por essa barbaridade. Eu continuo falando de barbaridades, a violência e a covardia contra quem não consegue se defender. Nas últimas horas, mais 2 mulheres foram mortas por ex-companheiros. E a justiça decretou a prisão preventiva do ex-marido e suspeito de matar uma delas em Nova Petrópolis. Ela tinha uma medida protetiva contra ele desde outubro. Quem tem as informações novamente é o Guilherme Fadanelli.
O crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira na localidade de Pinhal Alto, interior do município de Nova Petrópolis. Rosane Marlise Birk Grote, de 37 anos, saía para trabalhar quando teve o carro que dirigia interceptado por um homem nesta estrada. Ao provocar a colisão, ele forçou a parada. De acordo com uma amiga da vítima, que estava com ela no veículo, o criminoso quebrou o painel de vidro com uma marreta e depois desferiu golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ele fugiu a pé pela mata, deixando para trás o carro, celular e documentos. Ainda segundo essa amiga, o autor seria um ex-companheiro de Rosane, o que levanta a hipótese de feminicídio. As armas utilizadas pelo criminoso foram apreendidas pela polícia. Outro caso semelhante ocorreu no domingo em Parobé. Sebastião Otero, de 75 anos, matou a ex-companheira a facadas, Marlene de Fátima Fiorim, de 50 anos. Logo depois de ter cometido o crime de feminicídio, ele se enforcou. O caso ocorreu na residência que eles viviam, mesmo estando separados, que fica na área central do município. Conforme a polícia, testemunhas chegaram a ouvir gritos no início da manhã de domingo, mas no restante do dia não houve movimentação na casa. No fim da noite, familiares resolveram ir até a residência e encontraram os corpos dentro do banheiro da garagem. 20 de janeiro e a média é um feminicídio no nosso estado a cada 2 dias. Um feminicídio, uma mulher perde a vida a cada 2 dias no Rio Grande do Sul. Por mais que as autoridades, por mais que a imprensa, por mais que a opinião pública cobre rigor, esses covardes continuam produzindo essas barbaridades, continuam tirando a vida de quem não consegue se defender. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você. Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de 2020? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria no 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. E o Segunda Edição volta daqui a pouco com esses assuntos, informações sobre essa imagem. Olha só, gente, uma criança quase engolida por um bueiro no litoral norte. Já no litoral sul, a lama em destaque tomou conta de uma parte da praia do Cassino. A ressaca no último sábado empurrou a lama para a beira da praia. Os guarda-vidas foram avisados para interditar os locais onde a concentração é maior. Tem ainda a previsão do tempo completa para essa semana. A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. Agora uma imagem de um grande susto, giz a guerra. Uma criança quase foi engolida por um bueiro em Capão da Canoa. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite a ti, boa noite a todos. Exatamente, aquela história, né? Com criança, piscou o olho, quando a gente vê, já estão aprontando alguma. Dessa vez, a pobrezinha da criança nem teve culpa, né, Chemali? O que aconteceu aí? Esse vídeo, ele flagrou exatamente o momento e o desespero dos banhistas, porque um guarda-vidas correu em direção a essa criança, acabou conseguindo evitar a tragédia, mas foi o mar o culpado nessa história toda. O mar avançou rapidamente sobre a faixa de areia e arrastou essa criança que estava brincando próximo ao bueiro. Isso aconteceu no sábado devido a uma corrente sul provocada provavelmente por uma tempestade em alto mar que acabou provocando, então, toda essa ressaca. E aí, Chemali, é bom a gente destacar isso. Em dias de ressaca, o cuidado tem que ser redobrado, principalmente com crianças e, claro, também os idosos, né? A água fica mais forte, fica mais turva. A gente sabe que o repuxo aqui no Rio Grande do Sul é muito intenso e pode, então, acabar puxando as pessoas para o fundo do mar, justamente aí nessa onda avassaladora. A boa notícia, então, é que esse guarda-vidas conseguiu
conseguiu resgatar essa criança, ficou tudo bem no final das contas. Por sorte, também nem ferimentos essa criança teve, só que fica aquele alerta. Dias de ressaca, bandeira vermelha, pensa duas vezes antes de entrar na água, né, Chemali? Esse é o recado, esse é o alerta, né, Giza? Mãe de menino, criança pequena, a gente tem que estar sempre de olho, né? E tem um outro detalhe que até a gente observa também na questão do trânsito. O pessoal sai de férias e acaba abrindo mão de alguns cuidados que na cidade normalmente a gente tem. Então vale a pena aí. Tudo bem, tá lá relaxando, é período de descanso, mas não deixa de ficar de olho na gurizada e também nos vovozinhos, principalmente na hora de entrar no mar. Tá certo. Vamos falar de previsão do tempo, então? Vamos lá. Vamos aí a previsão do tempo. 7 horas e 37 minutos. E aí, Giza? Semana começando, um calor, um abafamento hoje na segunda-feira. Até aqui as nuvens se aproximaram da capital. Como é que deve ficar aí o restante dos dias? Pois é, a gente tem aí a previsão de tempestades, né, isoladas que podem ocorrer, mas a gente ainda, antes de falar da previsão do tempo para os próximos dias, eu quero te mostrar uma coisa, Chemali. Olha como é que ficou a praia do Cassino, lá na região sul do nosso estado. Um mar, sim, só que um mar de lama. Essa lama na praia do Cassino atingiu uma área restrita, uma faixa aí que se estende das guaritas 14 a 17 do centro do balneário em direção ao bairro Querência, que fica no sul da praia. A ressaca, que a gente mostrou há pouco, que provocou aquela onda forte também, acabou trazendo então toda essa lama para a beira da praia. Os guarda-vidas foram avisados para interditar esses locais onde a concentração foi maior e a expectativa é que em 10 dias a situação no cassino seja normalizada. A lama não oferece risco à vida marinha, mas claro, deixa a paisagem aí um pouquinho mais complicada para quem quer registrar a foto das férias, né, Chemali? Imagem impressionante, né? Imagem impressionante. A movimentação das marés, né, Giza? Exatamente. Então, vamos falar da previsão do tempo agora para os próximos dias. O calor não tem jeito, continua nos fazendo companhia. A segunda-feira foi de muito abafamento no estado. Aqui na capital, a máxima foi de 35 graus e 6 décimos. Nas próximas horas, o tempo segue instável, com pancadas de chuva, especialmente nas cidades da metade oeste e também parte da campanha e da Zona Sul. Pode chover forte, então, com temporais isolados, só que nas demais regiões o tempo segue bastante abafado. Pode chover aí também aqui na capital, com pancadas rápidas e isoladas. O calor segue forte amanhã e a máxima chega aos 33 graus. Quarta, a temperatura fica entre 22 e 29. E para essa semana, Chemali, depois dessa instabilidade aí prevista para amanhã, o predomínio deve ser de tempo bastante seco. Tá certo, Giza. Obrigado. Uma boa noite para ti. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. E aí, gente? O que nós temos aqui? Luciano, me ajuda. Merchan. Tá aí, ó. Olha, o governo federal tem novidades na saúde, na educação e cidadania. O programa Saúde na Hora amplia o horário de atendimento nas unidades de saúde da família. Benefício para mais de 708 mil pessoas. Além das novas unidades do SAMU. E milhares de famílias podem viver com mais dignidade e conforto com a entrega de mais de 19 mil novas unidades habitacionais. Tem também a nova ponte do Guaíba, que vai facilitar muito a vida de quem passa por ali. Tem a duplicação da BR-116 e a dragagem do Porto de Rio Grande, que estão gerando mais empregos e facilitando o escoamento da produção. São obras importantíssimas para o Estado. E as cidades de Porto Alegre e Canoas receberam 2 unidades do Estação Cidadania, com esporte, cultura e assistência social para todos. Aqui é Rio Grande do Sul, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Esse é o recado do governo federal. Para você, uma ótima noite a todos. O SBT Brasil tem na sequência, aí vem vindo amanhã, o André Har, no primeira edição do SBT Rio Grande, a matéria que o Guilherme Fadanelli está atualizando ainda lá em Caxias do Sul, a questão dos feridos, daquela explosão do posto de combustíveis, Polícia Civil buscando câmeras, ampliando a investigação e a perícia também trabalhando para definir o que será que aconteceu para esse tanque realmente explodir e, infelizmente, registrar a morte de um dos operários. Durante toda a semana, a gente mantém a cobertura no caso Ronei em Charqueadas. André Rosseto está lá. Durante toda a terça e a quarta-feira, essa é a previsão. Estaremos aí atentos a todos os desdobramentos desse caso bastante forte, desse caso bastante impressionante,
que já faz quase 5 anos realmente que se espera justiça aqui no Rio Grande do Sul e torcemos para que histórias semelhantes, parecidas como essa, jamais se repitam no nosso território. A todos, então, uma ótima noite. O SBT Brasil na sequência. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.